Aquele que flui perdão e graça é aquele que nos convida a estarmos aqui nessa noite para exaltarmos, glorificarmos o seu nome. O texto bíblico do evangelista João, no seu capítulo 1, a partir do versículo de número 12, nos diz assim: Mas a todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Porque todos nós temos recebido da sua plenitude e graça sobre graça. Pensando nesse propósito de que a graça de Deus nos alcançou, vamos ficar de pé e cantarmos o hino Maravilhosa Graça. Maravilhosa graça, graça de Deus sem par. Como poder cantá-la, como hei de começar? Ela me dá certeza e vivo com firmeza pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, é revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, traz vida perena. O Cristo perdoado, vou à mansão real. Hoje eu sou liberto, vivo de Deus bem perto, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. É maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, revelação de amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar. Maravilhosa graça, que ricas bênçãos traz. Por ela Deus transforma da vida eterna em paz. Sendo por Cristo salvo, faço no céu meu alvo, pela maravilhosa graça de Jesus. Graça, que maravilhosa graça, é imensurável e sem fim. Maravilhosa, é tão grandiosa, é suficiente para mim. É maior que a minha iniquidade, revelação do amor do Pai. O nome de Jesus engrandecer e a Deus louvar.
palavra de adoração ao nosso Deus, exaltando por essa maravilhosa graça de Jesus nos nossos corações. Eu vou pedir que o nosso irmão, o presbítero Alaí, faça a Deus essa oração, engrandecendo o nosso Deus por essa graça nos alcançar em Cristo Jesus. Vamos orar. Santo Deus e eterno Pai, louvado seja o nome do Senhor, Pai. Porque o Senhor é um Deus rico em misericórdia, é um Deus que, apesar do nosso estado, Pai, de pecado, o Senhor tem nos amado grandemente, Pai. A prova disso é que estamos aqui reunidos, Pai, para cultuar ao Senhor. E nós somos gratos ao Senhor, Pai, pelo sacrifício de Jesus ali na cruz, a nosso favor, Pai. Quando Ele pagou a nossa dívida. Ó Deus, louvado seja o nome do Senhor, Pai, por cada vida que o Senhor trouxe aqui nesta noite. Louvado seja o nome do Senhor por esta igreja, Pai. Agradecemos ao Senhor porque o Senhor tem sustentado essa igreja, Pai. O Senhor tem sustentado as nossas vidas na presença do Senhor, Pai. Ó Deus, obrigado pelas bênçãos. E rogamos ao Senhor, Pai, que as bênçãos do Senhor continuem sobre a vida de cada um de nós. E que o Senhor possa, Pai, falar ao nosso coração nesta noite, Pai, fortalecendo a nossa fé, santificando a nossa vida e nos despertando, Pai, para fazer a vontade do Senhor. É a oração que fazemos no nome santo e precioso de Jesus, o nosso Salvador. Amém. Pode se assentar. Vamos abrir a palavra de Deus na carta de Paulo aos Efésios, no seu 2º capítulo. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo de número 2. Quero convidar a igreja para nós lermos em uníssono, do versículo 1 ao versículo 10. Do pecado para a salvação pela graça. Leiamos. Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do Espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos nos nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos mediante a fé. E isso não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isso não vem de vós, é dom de Deus. Pela riqueza da sua graça e da sua misericórdia, nós podemos alcançar o perdão dos nossos pecados em Cristo Jesus. A graça manifestadora de Deus nos corações dos perdidos se manifesta unicamente pela obra expiatória do seu Filho Jesus Cristo. Somos salvos em Cristo Jesus e somos perdoados em Cristo
Jesus. Este é o momento do nosso culto que você pode ter a liberdade de falar de forma silenciosa do seu coração para o Senhor, clamando a misericórdia, a graça perdoadora em Cristo na sua vida, no seu coração, no seu ser. Vamos fazer isso neste momento? Coloque o seu coração na presença do Senhor, feche os seus olhos, abaixe a sua cabeça e fale com o nosso Deus. Quebrando o silêncio, eu gostaria de pedir à nossa irmã Rose que faça a Deus uma oração, clamando ao Senhor que tenha misericórdia de nós. Alcança-nos com essa graça misericordiosa, perdoadora, em Cristo Jesus. Pai querido, neste momento nos colocamos diante de Ti, humildemente, Senhor Jesus, agradecendo o perdão pelos nossos pecados, mesmo sabendo, ó Deus, que não somos merecedores de tamanha graça, mas o Senhor derramou o Teu sangue na cruz por cada um de nós. Pedimos a Ti, Senhor, que nos dê força suficiente para cada dia nos afastarmos do mal, ó Pai. Nos apegarmos a Ti, ó Deus, e saber que o Senhor é o único suficiente Salvador de nossas vidas. E é o único, Senhor Jesus, que nos afasta do mal e nos abraça, ó Pai, e tem compaixão das nossas vidas. Senhor, tenha misericórdia de nós, para que nós possamos, Senhor Jesus, reconhecer isso e a cada dia, Senhor Jesus, estar mais e mais apegado a Ti. Senhor Jesus, peço também que mesmo diante de tanto pecado, mas nós somos carentes, ó Pai, da Tua misericórdia, da Tua graça. E muitas coisas, Senhor Jesus, têm sobrevindo sobre nossas vidas. E que o Senhor possa estar, ó Deus, atento às nossas orações. E livra-nos, Deus, desse mal, Senhor, que tem assolado as nossas vidas. Pai, nós clamamos pela Tua misericórdia em Cristo Jesus, com o perdão dos nossos pecados. Amém, Senhor. Amém. Cantemos o hino 392 dos nossos hinários. Vida vitoriosa. Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre serás protetor. Peço à igreja que fique de pé, e logo após esse hino, o Ministério de Louvor já estará com a palavra, dando continuidade aos cânticos e louvores. Cristo amado, sei que na força do mal, Tu, meu mestre, sempre serás protetor. Tu me guarda, dando-me paz divinal. Eu contigo sempre serei vencedor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do Teu poder redentor. Que alegria tenho do meu Salvador. Tenho graça, vida de amor paternal. Tudo posso, tudo por Ti, meu Senhor. Neste mundo sou vencedor afinal. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor.
poder redentor. Não duvido, Cristo meu mestre, de ti. Creio em tua rica promessa, Jesus. Tu não deixas nem abandonas aqui os que buscam ver tua face de luz. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. Oh, que bênção ter a certeza do bem, ter na vida paz e perdão do Senhor. Muito alegre para a pátria além, onde reina Cristo Jesus, Rei de amor. Cristo, mestre, sei que contigo sou vencedor. Dá-me graça, dá-me do teu poder redentor. E glorificar esse Deus, sua maravilhosa graça e imensurável graça sobre nós. Deus que tem sido um Deus bom, independente do tempo, das eras, Deus que não tem falhado. E é bom poder, essa noite também, glorificar e louvar. Ele continua sendo bom.
podemos falar que Ele continua sendo bom, independente do que aconteça. E é bom também podermos falar que podemos ser considerados um amigo de Deus. Poucos tiveram esse privilégio de ser chamado amigo de Deus, e nós podemos nessa noite ter a certeza no coração e falar que podemos receber a graça dele e ainda ter esse privilégio de ser chamado amigo de Deus. Deus, obrigado, Pai, por essa paz no coração. Obrigado, Pai, porque nós podemos, Pai, nessa noite agradecê-lo, Senhor Deus, porque o Senhor tem feito maravilhas em nossas vidas, Senhor Deus. O Senhor tem sido um Deus bom, Pai, em todo tempo, a todo momento. Um Deus, Pai, que tem nos dado, Pai, muito mais do que nós merecemos, Senhor Deus. Obrigado, Pai, pela Tua maravilhosa graça, Pai. Obrigado, Pai, porque o Senhor estendeu a nós, Senhor Deus, através do Teu Filho Jesus, Senhor Deus. Obrigado, Pai, porque nós podemos ser chamados Teu amigo, Senhor Deus. Aquele que o Senhor separou do mundo, Senhor Deus, para poder ser chamado de Teu amigo. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem falado aos nossos corações. O Senhor tem nos edificado a cada dia. E o nosso desejo, Pai, é que nós possamos crescer cada vez mais, Pai, no Teu Evangelho. Continue nos abençoando nessa noite. Abençoe Teu servo, Pai. Faça com que ele fale, Pai, não dele mesmo, mas que a palavra venha de Ti, Senhor Deus. Use-o, Senhor Deus, como ferramenta em Tuas mãos,
para poder, Senhor Deus, trazer-nos aquilo que nós precisamos ouvir. Sei com a tua igreja, Pai, aqui presente, a tua igreja em casa, assistindo este culto, que independente, Pai, onde nós possamos estar, Pai, que o teu nome possa ser glorificado. Fale aos nossos corações, em nome de Jesus. Amém. Os irmãos podem se sentar. Som. Ter essa paz que excede todo o entendimento, somente pela graça do Senhor. Que bom que os nossos recursos são falíveis, mas os de Deus são infalíveis. Que bom que nós temos a grata satisfação de crermos numa graça que é um favor imerecido. Não existe nenhuma centelha de bondade ou esforço humano que pode alcançar um favor diante de Deus. A humanidade que nasce espiritualmente morta não tem condições nenhuma de cooperar com essa graça divina. Somente pela graça soberana de Deus, que o Senhor então nos aplica a salvação ao seu povo, aos seus eleitos. Somente pela graça de Deus é que o Senhor opera nos pecadores de modo irresistível. Somente pela graça do Senhor é que o Senhor nos livra da escravidão dos nossos pecados. Somente pela graça do Senhor somos o que somos. Então eu quero convidá-lo para abrir a sua Bíblia, a palavra de Deus, na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no seu capítulo de número 15. 1 Coríntios, capítulo de número 15. Que você acompanhe a leitura da Bíblia Sagrada. Do versículo 1 ao versículo de número 11. Irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebestes e no qual ainda perseverais. Por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vos-la preguei, a menos que tenha crido em vão. Antes de tudo, vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras, e apareceu a Cefas e depois aos 12. Depois foi visto por mais de 500 irmãos de uma só vez, dos quais a maioria sobrevive até agora, porém alguns já dormem. Depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, como por um nascido fora de tempo, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Portanto, seja eu ou sejam eles, assim pregamos e assim crestes. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado pela palavra do Senhor, que fala aos nossos corações em Cristo Jesus. Amém. O texto áureo do apóstolo Paulo, nesse capítulo de número 15, e aqueles que antecederam, é trazer o fundamento maior àqueles crentes da sua época sobre a ressurreição dos mortos. Esse tema era um tema abordado em que as pessoas duvidavam
de que teria um novo amanhã. Não somente a ressurreição do corpo, mas a certeza de ter um novo corpo. A ressurreição de uma nova vida. A ressurreição de ser transformado totalmente em Cristo Jesus. Mas diante desse aspecto em que Paulo, a partir do versículo de número 12, vai defender sobre a ressurreição, que você pode depois da sua casa, poder com mais calma pegar a Bíblia e prosseguir nesse raciocínio, ele então usa desse texto para dizer onde e por onde está o fundamento de todas as coisas. O fundamento não só da sua palavra que ele estava dizendo, o fundamento de todas as coisas por meio da Escritura Sagrada, e o fundamento na realização de todas as coisas pelos propósitos de Deus. E então o apóstolo Paulo, no decorrer do seu discurso, nesse capítulo de número 15, ele então chega à abordagem central do que ele queria que os seus soubessem sobre ele mesmo. O texto do versículo de número 10 diz: mas pela graça de Deus sou o que sou. E a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Diante de um contexto em que o fundamento é a novidade de vida, a ressurreição dos mortos, a ressurreição final para ter uma vida eterna em Cristo Jesus, o apóstolo então chama os seus leitores para que eles pudessem ver a si mesmos, não como merecedores dessa ressurreição, não como aqueles que poderiam reivindicar diante de Deus que mereciam essa ressurreição, não. Mas era necessário que eles pudessem ver a sua realidade e a manifestação da dádiva de Deus nas suas vidas. E essa manifestação da dádiva de Deus na vida daqueles ouvintes e de todos nós que somos alcançados por Deus é justamente olhar para a sua graça. Somente na graça de Deus somos salvos. Somente na graça de Deus temos perspectiva de um novo céu, de uma nova terra. Somente na graça de Deus podemos crer no amanhã. E essa graça de Deus é o que nos faz ser. E eu quero então compartilhar com os irmãos quando a graça e somente a graça de Deus nos mostra o real sentido da nossa salvação. Quando somente pela graça de Deus temos o verdadeiro sentido da nossa salvação. E o apóstolo vai dizer no seu questionamento. A primeira frase do versículo 10, ele diz: pela graça de Deus sou o que sou. Ele era aqui alguém especial, um apóstolo da igreja, um pastor em que havia plantado inúmeras igrejas e que agora escrevia para essas igrejas com uma autoridade, não só autoridade apostólica, mas uma autoridade de quem era verdadeiramente salvo em Cristo Jesus. Mas o apóstolo diz: não creia na salvação, não creia no meu apostolado, não creia no meu ministério, não creia nas minhas palavras, não creia nas minhas cartas por mim mesmo, mas creiam porque a graça de Deus, eu sou o que sou. Pela graça do Senhor, sou o que sou. Por quê? O apóstolo então diz isso? Porque ele vai pedir aos seus leitores que olhassem para que o apóstolo Paulo, dele mesmo,
não poderia ser e nem estar ali escrevendo aqueles leitores. O texto bíblico diz, no versículo de número 9, porque eu sou o menor dos apóstolos, que mesmo não sou digno de ser chamado apóstolo, pois persegui a igreja de Deus. Perceba que os leitores deveriam entender a graça de Deus na vida daquele homem e o que a graça tinha feito na vida dele, mas eles precisavam ouvir dele mesmo. Quem era ele antes de ser alcançado por essa graça? Era o apóstolo Paulo, que então nos diz: não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque persegui a igreja de Deus. Por mim mesmo estaria perseguindo os servos e servas do Senhor até hoje. Por mim mesmo estaria na ignorância do meu pecado. Por mim mesmo estaria sendo zeloso na lei, mas não na lei do Espírito que vivifica, mas da lei da letra que mata. Sim, pela graça de Deus, sou o que sou. Eu sou o principal dos pecadores. Não sou digno de ser chamado, mostrando a sua indignidade. Mas ele também atribui a essa graça, como unicamente ela e somente por ela, o que ele era na sua vida. Como a sua vida em Cristo Jesus fora transformada. E ele espontaneamente atribui que tudo que ele é e o que ele faz é pela obra da graça de Deus. Foi a graça de Deus sozinha que transformou o perseguidor no perseguido. Foi a graça de Deus sozinha que transformou o perseguidor no zeloso pregador do Evangelho. Foi a graça de Deus que apareceu no caminho de Damasco e invadiu de forma irresistível o seu coração e o trouxe para ser instrumento nas mãos do Senhor. Mas pela graça de Deus sou o que sou. Meu querido, a graça do Senhor é o motivo de nós estarmos aqui. A graça do Senhor é o motivo de nós termos o conhecimento de Cristo Jesus. É a graça de Deus que vem ao nosso encontro e nos traz bênçãos da salvação. Você crê nessa graça? Você pode olhar para si mesmo e ver que você e de você mesmo nunca poderia alcançá-la, mas que ela veio ao seu encontro, que ela veio transformar a sua vida e que ela veio modificar completamente a sua história. O apóstolo Paulo, escrevendo aos Romanos, na carta, no capítulo 5, ele começa a série ali no capítulo 5 e ele diz assim: a fim de que como o pecado reinou pela morte, assim também reinasse a graça pela justiça de Deus para a vida eterna. No versículo de número 17, do capítulo 15 ainda de Romanos, ele acorda aos seus leitores dizendo: se pela ofensa de um só e por meio de um só reinou a morte, muito mais os que recebem a abundância da graça e toda a justiça em Cristo Jesus reinarão em vida por meio de um só, por meio de Cristo Jesus. E aqui no capítulo 5 ele vai relembrar dos seus leitores: porque pela graça de Deus sou o que sou. Então observe, quem é que verdadeiramente foi o instrumento da conversão e transformação do apóstolo Paulo?
versículo 15, a partir do versículo 1, ele diz, o capítulo 15, a partir do versículo 1, ele diz: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. E qual é esse evangelho? E que recebestes, e que ainda perseverais. Por ele também sois salvos, pelo evangelho que vos anuncieis. Se retiverdes a palavra como tal vos preguei. Verso 3: antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras. Se pela graça de Deus que tinha alcançado o apóstolo Paulo, que por si mesmo era e não era merecedor, ele então diz que essa graça se revela unicamente no seu Filho Jesus Cristo. Essa graça, porque eu sou salvo, é porque Cristo morreu pelos meus pecados, segundo as Escrituras. A graça de Deus alcança o homem perdido somente pela graça, porque o favor imerecido não vem de vós, vem e é dom de Deus. Por outro lado, o pecador perdido só pode ser alcançado pela graça no anúncio do Evangelho em Cristo Jesus. Não existe outro meio de alcançar o perdido pela graça de Deus fora de Cristo Jesus. Quem salva é só Jesus. Foi Ele que derramou o seu sangue no Calvário. Foi Ele que derramou o seu sangue para perdoar os nossos pecados. Esse é o favor imerecido que Deus nos deu. Sendo justo, se fez injusto. Não tendo pecado, se fez pecado por nós. E nós precisamos ter essa convicção e essa certeza de que a graça de Deus se revela nos nossos corações, mostrando e focando a obra do seu Filho Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o instrumento da graça. Jesus é a expiação em que a graça de Deus nos alcança. Jesus é aquele que é somente dele, como nós vimos no domingo passado, que podemos ser salvos. Você tem essa graça? Essa graça já alcançou o seu coração? Essa graça já transformou na sua vida? Você pode testemunhar para alguém hoje dizendo: mas pela graça de Deus sou o que sou. Porque antes era o velho homem e agora é a nova criatura em Cristo Jesus. Mas por um lado, a graça de Deus faz o apóstolo ser o que ele era. Por outro lado, a graça de Deus se manifesta, desenvolvendo o seu propósito através do apóstolo. Ele diz assim: mas pela graça de Deus sou o que sou, e a sua graça que me foi concedida não se tornou vã. Perceba que a graça do Senhor alcança como favor imerecido diante de um homem perdido, que não tem Jesus e que precisa de Jesus. Diante da expiação de Cristo Jesus na cruz do Calvário, derramando seu sangue, remidou por nós. Mas essa graça não se tornou vã. Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todos os apóstolos. Mas aí ele volta atrás e diz: não eu, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. Essa graça de Deus que o apóstolo Paulo então engrandece aqui é a graça de Deus que esteve ao seu lado. Não esteve aqui, como ele diz, preste bastante atenção na sua Bíblia, como ele diz assim:
Antes trabalhei muito mais do que todos eles, todavia não eu, mas a graça de Deus comigo. A graça de Deus atuando na vida dele, a graça de Deus atuando através da vida dele, e a graça de Deus conduzindo tudo que ele precisava, porque era a graça de Deus que estava ao seu lado, cooperando com o seu ministério. E aqueles leitores da cidade de Corinto, aqueles irmãos que estavam recebendo essa carta, eles deveriam visualizar que pela graça de Deus sou o que sou, mas pela graça de Deus é que eu estou realizando o meu ministério. Essa graça não se torna vã para que eu fique parado, para que eu fique estático. Não, a graça de Deus age com toda a dinâmica do Espírito para que traga relevância no meu ministério. Essa graça, ela é o motivo do êxito do apostolado de Paulo. Essa graça é o real crédito que Paulo está dando, dizendo: eu sou e eu tenho sido por causa da graça, a graça de Deus que me alcançou. Essa graça, ela vai trabalhando ao lado de Paulo, conduzindo o seu ministério, preparando os corações para ouvir e ser capaz do ministério, condicionando o apóstolo Paulo diante dos desafios do ministério, trazendo consolo, conforto para aqueles que sofrem por causa do Evangelho. Essa graça de Deus é quando todas as portas estão e parecem fechadas, ela vai à frente e abre segundo o propósito de Deus. Mas pela graça de Deus sou o que sou, mas pela graça de Deus a minha vida não se tornou vã, pelo contrário, teve frutos, teve êxito na minha vida e através de mim. A igreja de Jerusalém ficou sabendo que lá em Antioquia o Evangelho havia chegado e que os crentes haviam pregado ali, e muitos se converteram ao Senhor pela graça. E eles então enviam Barnabé para ir até aquele local ver como estava desenvolvendo a igreja. E no capítulo 11 de Atos, no versículo 23, a Bíblia diz, o evangelista Lucas registra, que tendo Barnabé chegado, ele viu a graça de Deus e se alegrou com aqueles irmãos e os exortava ainda mais para que com firmeza de coração permanecessem no Senhor. Veja como a graça de Deus conduz a sua igreja. Veja como a graça de Deus nos enche da plenitude de Cristo Jesus. Veja como a graça de Deus é quem move o seu povo e mostra ao seu povo aquilo que é o propósito de Deus para a sua vida, para o seu ministério e para aqueles que estão ao seu redor. O evangelista Lucas ainda enfatiza em Atos, no seu capítulo 6, no versículo 8, quando Estevão estava diante daquela multidão, e o evangelista diz: Estevão, cheio da graça e do poder de Deus, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. A graça de Deus era a fonte do ministério do apóstolo Paulo, era a fonte da bênção diante da conversão de vidas, era a fonte de toda a sua igreja em Cristo Jesus. Em Cristo Jesus. Porque Ele, Jesus, traz-nos
não só o tema central das Escrituras, mas o Reino Celestial também vê no propósito diante do ser humano, diante do perdido, a pessoa de Cristo pela graça. O Evangelho de Lucas, no seu capítulo 4, versículo 22, quando Jesus acabou de falar, o evangelista diz: todos lhe davam testemunho e se maravilhavam das palavras de graça que saíam dos seus lábios e perguntavam: não é este o filho de José? Em outro evangelho diz: não é este o filho do carpinteiro? Mas preste atenção, davam testemunho e se maravilhavam pelas palavras de graça que saíam dos seus lábios. Somente pela graça somos salvos. Somente pela graça sou o que sou. Mas essa graça, ela não se revela de qualquer maneira. Ela tem o seu foco, o seu centro, a obra de Cristo Jesus, para que o perdido seja salvo, para que o perdido veja sua condição se arrependa e aceite Cristo como seu Salvador, pelo toque do Espírito, pelo toque da graça de Deus na sua vida, mas que este pecador não fique viva de forma estática na sua vida cristã por todos os anos que dizer que tenho Cristo, mas que ele viva de forma dinâmica, que a graça de Deus desenvolva essa salvação dia após dia, que essa graça de Deus traga maturidade cristã dia após dia, e que essa graça de Deus mostre ao mundo que através de mim, como instrumento nas mãos do Senhor, essa graça não é vã. Pelo contrário, ela faz conforme apraz a vontade de Deus. A graça de Deus, então o apóstolo Paulo nos traz como significado não somente da sua salvação, mas principalmente no êxito do seu ministério. Que você e eu tenhamos essa graça em Cristo, que você e eu possamos desenvolver esta graça em Cristo, e que outros possam conhecer esta graça de Cristo, em Cristo Jesus, através da pregação do Evangelho. Irmãos, venho lembrar-vos o Evangelho que Vamos orar. o Evangelho que vos entreguei não é meu, mas eu recebi. E esse Evangelho é o Evangelho, é a boa nova em Cristo Jesus. Que Deus nos abençoe, que a igreja cada dia mais afirme essa fé em Cristo Jesus, e que somente pela graça possamos tê-la e possamos anunciá-la para o homem perdido, o pecador que precisa do Senhor. Vamos ficar de pé e encerrarmos o nosso momento de culto, orando ao Senhor, pedindo que essa graça manifeste cada vez mais nos nossos corações e que mostre a vontade de Deus para a sua igreja. Ó Deus amado, Deus querido, muito obrigado, Senhor, porque na palavra do Senhor temos que somente pela graça o homem que está morto nos seus delitos e pecados pode ter vida e vida em abundância. Somente pela graça do Senhor somos alcançados, porque, ó Deus, o Senhor age nos revelando a obra do Teu Filho Jesus Cristo, morrendo por nós pecadores. Somente pela graça, e essa graça
totalmente, ó Deus, irresistível, age no coração do homem, transformando numa nova criatura e fazendo como instrumento nas tuas mãos. Muito obrigado, ó Deus, porque os teus servos pregaram isso, zelaram por isso, e hoje nós temos, ó Deus, esse motivo, ó Pai, de dizer que somente pela graça, na palavra do Senhor, somos salvos em Cristo Jesus. E agora, meus amados irmãos, que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as terras consolações do Espírito, a comunhão do Espírito Santo de Deus